Ano passado, em 2022, eu fui completamente surpreendido com uma obra chamada Goodbye Eri. E que sim, vai existir um vídeo especificamente para essa obra aqui no canal, então podem esperar. Mas, para quem não conhece, Goodbye Eri é do mesmo autor que fez Chainsaw Man. É uma one shot que tem temas bem delicados e bem dramáticos. E eu particularmente fiquei em choque, pois foi literalmente uma montanha russa para mim esse mangá. E eu amei. Mas nesse mesmo período, eu fui surpreendido novamente. Para quem não sabe, Goodbye Eri ficou em segundo lugar no Kono Manga Gatsugoi, que basicamente acaba sendo ali um ranking de obras anuais. E foi por conta desse prêmio e dessa colocação que eu descobri The Summer Hikaru Died, que foi basicamente o mangá que ganhou essa premiação. E é sobre essa obra esquisita, perturbadora e realista que eu quero comentar aqui. Mas pode ter certeza, eu não vou spoiler vocês. Quanto mais gente lê isso aqui, eu acho que é melhor. Então, bora lá, bora comentar sobre isso. A premissa inicial desse mangá é algo que é até bastante recorrente na cultura pop. Digo, eu acho que a gente já viu bastante histórias que acontecem o iniciozinho aqui, mas essa obra tem muitas diferenças. A história acompanha Yoshiki e Hikaru, dois grandes amigos desde a infância que vivem em uma cidade pacata do interior. E logo aqui no início, a gente é surpreendido com esse diálogo aqui entre os dois. Eles estão apenas curtindo ali a sua vida normal, tomando um sorvete, quando a gente percebe algo bastante diferente. A gente percebe que o Yoshiki ele tá perturbado, ele quer fazer uma pergunta muito importante pro Hikaru, pois ele desapareceu e acabou voltando depois de um tempo. Então a gente tem uma informação que define o tema aqui desse mangá. Ele diz que aquele Hikaru é realmente diferente do Hikaru que ele conhecia. E a gente percebe que o Yoshiki está realmente certo, aquele não é o Hikaru. E de uma forma até mesmo ameaçadora, o mangá revela pra gente que aquele Hikaru é alguma espécie de ser paranormal, com formas estranhas que até mesmo a gente não consegue entender o que ele é. E aqui surge o ponto principal dessa obra. Aquele ser que se passa pelo Hikaru pede para o Yoshiki não contar a ninguém, pois ele de fato está gostando de viver com um humano, ele está gostando de ter aquelas experiências. E a grande questão é que o Yoshiki nunca pensou em fazer isso. O Yoshiki perdeu um amigo, ele está numa fase de luto. E ver alguém que é exatamente igual ao seu amigo do seu lado desperta aquela sensação de preenchimento do vazio que foi ficar uns dias sem aquela pessoa ao seu lado. Então, obviamente, aquele afeto que ele tinha pelo Ricardo ainda existe ali. E aquela necessidade de ter ele ao seu lado ainda é muito forte. Então, logo de início, o mangá deixa bem claro pra gente que o Yoshiki sabe disso, mas mesmo assim, ele tem, de certo modo, o Ricardo do lado dele e ele não quer perder isso outra vez. E aqui, no primeiro capítulo, o mangá já mostra suas garras do que ele quer discutir aqui. Como é perigoso e como é complicado o sentimento de luto. Cada um sofre de uma forma diferente, cada um lida de uma forma diferente. E aqui já faz a gente pensar o que a gente faria se fosse com a gente. Realmente esse mangá ele conseguiu logo de início me colocar para refletir isso, pois é fácil a gente julgar o que vai acontecer daqui para frente. É fácil a gente apontar para tudo isso e falar, meu Deus, isso não é certo, isso não é confortável, isso não é bom. Mas o que a gente faria? O mais interessante disso tudo é que a gente tem todo esse desenvolvimento no Yoshiki. A gente percebe ele tendo conflitos com ele mesmo, pois em alguns momentos é nítido que aquele não é o Hikaru. Não é tão simples assim se enganar. Sem contar que ele percebe que a presença daquele Hikaru pode ser perigosa para ele mesmo e para as outras pessoas. Então a gente embarca nessa confusão mental do Yoshiki. É realmente muito comum a gente ver o Yoshiki determinado dizendo que não, eu vou ficar do lado dele. Afinal de contas, parece o Hikaru, é o Hikaru, eu tô vendo o Hikaru. Mas logo em outro momento ele já diz, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo perto dessa pessoa? Eu não posso ficar próximo dela. E isso só deixa muito natural tudo aquilo. E tudo aqui fica ainda mais complicado quando a gente percebe que aquele Hikaru de fato gosta muito de ficar próximo ao Yoshiki. E isso
é muito problemático pro próprio Yoshiki. Como você quer tentar se afastar de uma pessoa que você sabe que não é a pessoa que você ama, mas essa pessoa te retribui tanto afeto, te retribui palavras que você gosta de ouvir. Cara, isso é muito bem escrito e isso causa confusão até mesmo na gente. E além de ser problemático no quesito de afetividade, ou seja, de ser algo difícil de você não se relacionar com essa pessoa, afinal de contas é uma pessoa que você sempre teve convivência desde criança e que você a ama, a gente tem outra questão importantíssima aqui, que é relacionado a um relacionamento abusivo. A gente tem alguns momentos que o Hikaru é agressivo com o Yoshiki. E o Yoshiki também às vezes é agressivo com aquele ser. Afinal de contas, aquilo não é seu amigo. E isso daqui é muito delicado, pois aqui entra no realismo que eu comentei sobre a obra. A obra está assim comentando sobre luto, que é algo muito realístico, mas também ele não deixa de parar e olhar para essa relação tóxica que aqui existe. E eu acho que todo mundo nessa vida sabe como isso é real e como a gente está suscetível a isso. E esse relacionamento que a gente vê acontecendo vai causando desconforto na gente. Ao mesmo tempo que aquela criatura realmente tem emoção, realmente se sente triste por não ter Yoshiki perto dela, ou se sente triste por Yoshiki não gostar dela, a gente vê que ela é perigosa, a gente vê que ela pode ser uma ameaça. E principalmente a gente vê que aquele não é o Hikaru, mesmo tendo lembranças dele. Eu acho que dá pra entender o porquê de eu dizer que essa obra é perturbadora. Esse relacionamento sempre causa desconforto e pra piorar, a gente tem coisas a mais puxando pro terror aqui. A gente entende que tem coisas estranhas acontecendo naquela cidade e que a existência daquele ser que substituiu o amigo de Yoshiki pode ser o caçador de muitas coisas ali. E toda essa arte é muito bem feita, ela causa um distanciamento, ela causa uma sensação de terror mesmo. Eu lembro que eu assustei quando aconteceu algumas cenas mais estranhas como essas. E a arte disso daqui é muito linda, eu acho que já deu pra reparar. E eu gosto muito de como o autor usa os quadrinhos que ele tem à disposição. As onomatopeias, os balões de diálogos, a disposição dos quadros, eu acho isso muito bem feito, velho. Então, além de a gente ter essa questão tão confusa e tão problemática, que é o relacionamento dessas duas pessoas, a gente tem toda essa vibe de terror mesmo acontecendo aqui. E é por isso que eu digo novamente, esse mangá é realmente desconfortável e de certo nível perturbador. Eu não consigo dizer que eu acho esse mangá realmente melhor que Goodbye Eri. E isso acontece principalmente porque a gente ainda não tem um final. Goodbye Eri é uma one shot contida, redondinha, que eu já sei basicamente tudo, né? Aqui eu ainda não sei pra onde essa história vai ir. Então eu realmente ainda não digo que ela é melhor que Goodbye Eri. Mas eu digo tranquilamente que é um mangá excelente. Eu realmente fico muito curioso pra saber o que vai acontecer com esses dois, porque é tudo muito complicado aqui. E o que faz a gente pensar novamente em como o luto é algo próximo da gente e como é algo difícil de superarmos. E quase sempre acontece exatamente o que aconteceu com Yoshiki. Pessoas chegam com seus conselhos, pessoas chegam a dizer que você tem que seguir em frente, que aquilo já passou, realmente aconteceu, infelizmente. Mas não é tão simples assim você ignorar seus sentimentos. Não é tão simples assim você aceitar que aquilo passou, que aquilo acabou. E tudo fica ainda mais cruel e mais desconfortável quando a gente tem pessoas próximas que remetem àquela pessoa que a gente perdeu. O bizarro aqui com certeza vai além dessas formas esquisitas que esse Hikaru assume. Afinal de contas, por mais estranhas e mais confusas que todas essas formas são, a gente consegue ver nitidamente esse sentimento real que a gente tem da dificuldade de superar um luto e de como esse sentimento nos consome. É bem isso que eu queria dizer sobre essa obra. Realmente tem mais coisas que eu poderia comentar, só que eu não posso spoiler vocês, eu não quero spoiler vocês. Procurem, leiam essa obra, ela é realmente incrível.
E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido e extra da semana. Aproveitem o vídeo de Chainsaw e aproveitem esse também. E, por favor, comentem, eu adoro ver esses comentários, eu adoro mesmo. E se você é novo no canal, se inscreva aí. E caso tenha gostado desse vídeo e gostado dessa temática, compartilhe para seus amigos também, para conhecer tanto o canal quanto essa obra. E eu acho que é isso. É por aqui que eu fico e até a próxima.